aproveite esse tempo de prelúdio, convide seus amigos, seus irmãos, para que possam assistir conosco este culto e juntos adorarmos ao nosso Deus. Convide pessoas, mande seu convite agora para aqueles seus amigos, para que possam assistir e cultuar a Deus juntos. Bendito seja o nome do nosso bom Deus. É com alegria que eu saúdo a todos vocês, a todos que nos ouvem nessa noite, com a graça e com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, é uma alegria nos encontrarmos em mais um domingo para juntos cultuarmos ao nosso Deus, para juntos celebrarmos ao nosso Jesus Cristo que vive está, que está aqui comigo na minha casa, que está aí com você no teu lar, na tua casa também. Louvado seja Deus por isso. E eu quero neste momento, queridos irmãos, convidá-lo a abrir a palavra de Deus para juntos lermos Salmo 121. Nós vamos ler o Salmo 121 para o início deste culto, início deste momento onde vamos celebrar, cultuar a Deus, eu aqui na minha casa, você aí na tua casa, no seu lar, nesse tempo onde temos experimentado cultos ao vivo, online. Então nós temos que, a partir da palavra de Deus, aprendermos a remir o tempo. E Deus nos ensina isso, aproveitar as oportunidades e remir o tempo. Então nós vamos ler a palavra de Deus e cultuarmos a Deus nessa noite. Salmo 121 diz assim a palavra de Deus: eleva os olhos para os montes,
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que abençoe o nosso culto nessa noite. Deus, na tua presença nos encontramos mais uma vez para celebrarmos o Senhor, para cultuarmos o teu nome, ó Pai. E nós aqui, ó Pai, pedimos ao Senhor que abençoe este momento de culto, que o Senhor possa, ó Deus, falar aos corações nessa noite, que o Senhor possa nos usar como instrumento do Senhor, Pai, para a edificação do teu povo. Ó Pai, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece aquilo que nós precisamos e carecemos. Por isso, ó Pai, portanto, a Ti clamamos e a Ti pedimos. Abençoe este culto, Pai. Fale conosco, Pai. Fale comigo aqui na minha casa. Fale com esse meu irmão, esse meu amigo que me ouve agora lá na sua casa, ó Pai. Fale com cada um de nós. Tu és um Deus onipresente. Tu és um Deus onipotente, Tu és um Deus onisciente, ó Pai. Tu tem todo o poder, sabe de todas as coisas e está em todo lugar, Pai. E a Ti que nós oramos e pedimos e clamamos, ó Pai, abençoe o nosso culto, o Senhor que é o Deus fiel. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Na presença de Deus nós vamos adorá-lo, cantar o hino 32, que fala do Deus que é fiel. O nosso Deus, Ele é fiel. Nós acabamos de ler que Ele é o fiel guarda dos homens. E agora nós vamos adorá-lo, cantando o hino 32, o Deus fiel. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás que segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutar
Glória a Deus, o nosso Deus é fiel. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que você está nessa noite aí na tua casa, podendo juntos adorarmos ao nosso bom Deus. Eu quero nessa noite orar e clamar a Deus, fazer uma oração de intercessão pelas nossas famílias. Nós estamos vivendo este mês de maio, celebrando o mês da família. E este mês é um mês especial, onde nós vamos clamar agora pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família. Então eu quero desafiar você que está na sua casa, se você estiver junto da sua família agora, se estiver aí papai, a mamãe, os filhos, junte com eles, vamos juntos, intercedemos pelo nosso lar, clamamos a Deus pela nossa casa. Graças a Deus, Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, Deus tem providenciado todos os meios para nos sustentar. Bendito seja o nosso Deus. Então eu te convido a interceder, a clamar a Deus pela nossa família, pela nossa casa. Você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, no meu lar. Vamos juntos agradecemos pelo nosso lar e buscarmos a Deus pela nossa família. Ó Deus, nessa noite, Pai, clamamos ao Senhor pela nossa família, pela nossa casa. Primeiramente agradecendo ao Senhor, Pai, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pelo teu sustento, porque tu tens sido fiel para conosco, ó Pai. O Senhor tem protegido a nossa casa, o Senhor tem guardado o nosso lar, o Senhor tem nos sustentado nesse tempo de pandemia e de isolamento. Ó Pai, obrigado, ó Pai, pelas famílias aqui nessa noite representada, por cada lar, Pai, da nossa igreja, e por esses irmãos, amigos que nos escutam nessa live agora. Abençoe cada família, cada lar, sustente, continue guardando, livrando de todo mal, de toda enfermidade, que se houver enfermos, que o Senhor venha curar, se houver pessoas acamadas, que o Senhor venha levantar, se houver pessoas sofrendo de crises, crise de ansiedade, de pavor, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha salvar no nome de Jesus. Ó soberano Deus, abençoe cada família no nome de Jesus, que nessa noite aqui se reúne para cultuá-lo, celebrá-lo e adorá-lo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nesse espírito de adoração ao Deus fiel, nós vamos adorar ao nosso Deus, cantando Deus de promessas. Deus tem promessa para a tua família. Deus tem promessa para você, para mim, para todos nós. Então vamos adorá-lo. Deus de promessas. Tu cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Adora aí na sua casa, louve a Deus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus vai cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até
Aleluia. Tudo, Deus. Tudo pode passar, Senhor. Tudo pode mudar, Senhor. Mas a tua palavra vai se cumprir, Deus. Aleluia. Posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Aleluia! Creia! Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para teu nome, Jesus, em ti. Aleluia. Louvado seja teu santo nome, Nazaré. Oh, santo Deus, aleluia. Oh Deus, obrigado, ó Pai, porque Tu és um Deus de promessas, ó Pai. Todas as Suas promessas, ó Pai, tem em Cristo Jesus o sim, Pai. Obrigado, ó Pai, porque hoje, Pai, mais uma vez a Tua promessa se cumpriu em nós, ó Pai. O Senhor disse que estaria conosco, o Senhor prometeu, está sempre conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor está aqui na minha casa, o Senhor está lá na casa dos Teus servos, dos Teus filhos, que agora ouvem, que agora assistem, que agora cultuam o Senhor, Pai, em espírito e em verdade, ó Pai. Obrigado por esse momento, que o Senhor, Pai, possa ter misericórdia e compaixão de nós, que o Senhor venha nos usar por graça, por misericórdia, através da palavra nessa noite, Pai. Que o Senhor venha nos edificar, abra os nossos corações, abra nos ouvidos para ouvirmos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, bendito seja o Deus de promessas. Glória a Deus. Queridos irmãos, para nossa edificação e para nossa meditação e crescimento espiritual, eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, eu vou fazer a leitura dos versos de número 8 até os versos de número 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 8 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E no versículo 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Louvado seja Deus. Que Deus
nos edifique em tua palavra mais uma vez nessa noite. Queridos irmãos, nós vivemos um momento, nós vivemos dias onde a fé de muitas famílias tem sido provada. A fé de muitas famílias está sendo provada. A fé de muitos maridos, a fé de muitas esposas, a fé de muitos filhos tem sido provada nesse tempo, nesses dias de pandemia, de crises, de isolamento social. Mas em meio a tudo isso, eu garanto para você, eu afirmo para você, com base na palavra de Deus, que Deus está conosco. O Emanuel, o Filho de Deus, está conosco. Não há na vida do cristão nenhuma casualidade. Nada acontece na minha ou na tua vida por acaso. Deus tem planos para o seu povo. Deus tem planos para a minha família. Deus tem planos para a tua família também. E Ele jamais, o nosso Deus jamais entra em pânico. Enquanto nós estamos aqui desesperados, enquanto nós estamos aqui em pânico, sem saber o que fazer ou o que vai fazer, o nosso Deus continua no teu alto e sublime trono, governando sobre tudo e todos. Por isso que eu e você devemos crer na doutrina da providência de Deus. A doutrina onde nos ensina que o nosso Deus, Ele continua governando e sustentando e providenciando todas as coisas para o seu povo. A doutrina da providência, ela é uma continuação da criação de Deus, da redenção de Deus. E por isso que eu concordo com a frase que diz que feliz é o homem que vê Deus envolvido em tudo de bom e de mal que acontece em sua vida. Muito bem disse Jó, quando ele louvou a Deus: bendito seja o Senhor, que me deu o bem e o mal. Deus deu e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós lemos nos narra a história de Elias, quando ele havia profetizado seca, onde ele havia profetizado um momento de seca sobre o povo de Israel, sobre a terra de Israel naquele tempo. E Deus então manda Elias a uma determinada cidade, a um determinado lugar. E ele disse que naquele lugar, na cidade de Sarepta, havia uma mulher que Deus havia preparado e queria sustentar o profeta. E nesse episódio, nesse enredo, nessa história, a gente vai aprender que o nosso Deus é o Deus da providência. Nós podemos assim dizer que o nosso Deus nesse texto se revela como Deus da providência da família. A providência de Deus na família. E é sobre esse tema que eu quero pregar nessa noite. A providência de Deus na família. Se você tem o hábito de anotar os sermões, anote aí esse tema e anote os pontos que vamos aprender nesse texto. A providência de Deus na família. O que é esse texto? O que essa narrativa nos ensina sobre a providência de Deus na família, pastor Eliel? Em primeiro lugar, o texto mostra a providência de Deus na família, mostrando que Deus nos sustenta diariamente. Essa é a primeira lição que o texto nos ensina, mostrando que Deus nos sustenta diariamente. O versículo diz: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Palavra de Deus. Queridos irmãos, Deus supre as nossas necessidades essenciais. Deus supre as necessidades essenciais do seu povo. Farinha e azeite era o arroz com feijão do povo de Israel. Toda casa, toda tribo, toda tenda de Israel tinha farinha e tinha azeite. Ou seja, era o arroz com feijão do povo de Israel. E nós sabemos que Deus sustenta o seu povo diariamente. Deus nos sustenta cotidianamente, diuturnamente. E na casa do crente, na minha, na tua, na nossa casa, jamais faltará o pão nosso de cada dia. Porque é Deus quem nos sustenta diariamente. O justo jamais ficará desamparado. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, diz a palavra de Deus. É promessa de Deus para mim e para você. A promessa que Ele há de prover, que Ele há de entrar com providência nas nossas necessidades e Ele vai nos sustentar diariamente. Não vai faltar, querido irmão. Por isso que você não temos que temer.
Por isso Deus deve merecer a nossa confiança, mesmo quando a providência dele parece correr no sentido contrário de suas promessas. Muitas vezes a gente ouve pessoas falando, mas pastor, Deus prometeu que ia fazer, Deus prometeu que nos daria, Deus prometeu que estaria conosco, mas olha a situação, olha a crise no país, olha a crise na nossa nação, olha a crise nas nossas famílias, olha a crise em nossas cidades. E aí, pastor, cadê a promessa de Deus? Deus continua nos sustentando diariamente, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que tudo se levante contra nós. O nosso Deus, que é o Deus da providência, ele há de nos sustentar diariamente, porque ele é fiel. Ele é fiel. É ele que vai sustentar o seu povo. Ele prometeu cuidar da minha, da tua vida. Ele prometeu cuidar da nação de Israel. Deus prometeu que estaria com o povo de Israel na caminhada durante todo aquele tempo no deserto, 40 anos. E Deus cumpriu a sua promessa. Fez isso ao mandar o maná do céu para sustentar o seu povo no deserto. E a palavra de Deus vai nos ensinar que durante 40 anos caiu o maná do céu. Todos os dias Deus mandava o maná do céu, exceto no sábado. Mas Deus mandava o maná sobre o povo, o sustento diário para eles. Deus sustentava o seu povo. E Deus continua. Ele continua a sustentar o mesmo povo dele. Ele continua a sustentar diariamente. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, por isso, igreja do Senhor, confie no Deus da providência. Ele é a providência da família que vai nos sustentar diariamente. Não vai faltar o pão. Em nome de Jesus, liberte-se hoje dessa ansiedade. Tem muito crente apavorado, tem muito crente ansioso demais, correndo de um lado para o outro. Vai faltar, vai faltar, vai faltar. Querido irmão, em nome de Jesus, fique firme na promessa de Deus. Promessa que ele vai cumprir, nos sustentando diariamente. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, por isso devemos olhar para ele. Essa é a primeira lição que nós aprendemos desse texto, que o Deus que providencia todas as coisas, a providência de Deus na família, se mostra que Deus nos sustenta diariamente. Uma segunda lição que esse texto me ensina, em segundo lugar, o texto mostra a providência de Deus na família, mostrando que Deus faz milagres nas crises. Deus faz milagres nas crises, é a segunda lição. Olha aqui que esse texto diz: não se acabou e não faltou. Não acabou e não faltou. Esse milagre aconteceu na casa de uma mulher viúva. E olha que coisa interessante. Como eu disse, a narrativa vai mostrar para mim e para você que aquele tempo era um tempo de seca, era um tempo de fome na nação de Israel. Mas Deus usou esta mulher, esta viúva, para sustentar o profeta Elias e ao mesmo tempo abençoar a sua casa. Sabe o que eu aprendo com isso? Que em tempo de crise como o nosso, esse tempo que vivemos, onde muitos estão em crise, preocupados demais com o sustento da família, Deus se revela como Deus que faz milagres em momentos de crises. Olha que maravilha, olha que bênção saber desse Deus. Olha o Deus que nós servimos, um Deus que faz milagres em meio às crises do seu povo. Deus faz milagres. A fé, queridos irmãos, ela não atua no âmbito das possibilidades. Porque não há glória para Deus naquilo que humanamente é possível, naquilo que eu e você podemos fazer. Deus não vai se intrometer. Mas, queridos irmãos, entenda uma coisa: a fé começa onde as forças do homem terminam. A fé começa onde o homem se vê impotente e na impossibilidade, quando o homem diz: e agora o que vamos fazer? Essa pandemia que não acaba, falaram que era 20 dias, falaram que era 30, falaram que era 45 e agora está se estendendo. E agora? Fugiu do controle. Fugiu do controle. Você pensou que ia ficar um tempo parado, está ficando mais de 60 dias. E agora? Você perdeu a confiança?
não perca a fé, não perca a confiança, entregue nas mãos de Deus, o Deus que faz milagre, o Deus da providência, o Deus que faz milagres nas crises. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Por isso que os milagres de Deus acontecem em tempo de crise. Se tirarmos os milagres da Bíblia, a nossa fé perderá a sua base, porque a base da nossa fé se baseia no milagre de Deus. Como assim, pastor? Uma religião sem maravilhas é uma religião falsa. Uma teologia sem maravilhas é uma teologia herege. Por isso que nós cremos na Bíblia, porque a Bíblia é um milagre, porque a palavra de Deus é um milagre. Nós cremos na palavra de Deus, porque os milagres estão presentes na criação, os milagres de Deus estão presentes na providência, os milagres de Deus estão presentes na redenção do seu povo. Deus sempre faz milagre na vida do seu povo e não será diferente nesse século, neste ano de 2020, na minha família, na tua família, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à crise, mesmo que o governo esteja em crise, na corrupção, o nosso Deus faz milagres na minha família, porque a nossa confiança, a nossa esperança não está em governo, não está em político, não está em homens. A nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé está em Deus, o Deus que faz milagres em meio às crises. Amém? Louvado seja Deus. Você pode dar glória a Deus aí na sua casa. Você pode glorificar a Deus, você pode exaltar a Deus que faz milagre em meio às crises. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas o texto ainda me ensina uma terceira lição: a providência de Deus na família. Em terceiro lugar, o texto mostra, esse versículo 16, nos mostra a providência de Deus na família, revelando que Deus faz milagres para aqueles que possuem fé e obediência. Deus faz milagres para aqueles que possuem fé e obediência. A palavra de Deus vai dizer bem assim: segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Olha que coisa maravilhosa. O versículo diz: segundo, da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Nós lemos aqui no texto: a viúva só tinha um punhado de farinha, ela só tinha um pouco de azeite, era só um pouco. Tanto é que ela disse para o profeta: olha, o que eu tenho na minha casa só vai dar para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. A esperança dela estava nisso, porque os olhos dela estavam olhando para aquilo. A confiança dela estava se limitando apenas no pouco de azeite e no pouco de farinha que ela tinha. Mas ela fez algo que chamou a nossa atenção. Ela fez algo, ela obedeceu. Ela creu na palavra do homem de Deus. O profeta ordenou que ela fizesse uma comida para ele. Ela obedeceu, ela creu, e o que aconteceu? O milagre. O milagre aconteceu. E aprenda uma coisa aqui, queridos irmãos. Nós aprendemos aqui, e aprenda de uma vez por todas: só obedece a Deus quem confia nele. Só obedece a Deus quem confia nele, porque a fé demonstrada pela obediência é o segredo para que os milagres de Deus aconteçam nas nossas vidas. Uma fé que é demonstrada pela obediência. Obedeça a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus, que você vai experimentar o milagre na sua casa, que você vai experimentar o milagre na tua família, que você vai experimentar a providência de Deus na sua casa. Obedeça, creia na palavra do Senhor, não duvide. Nós vivemos pela fé, queridos irmãos. A nossa vida é pela fé, e a vida é sustentada pela obediência na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Eu pergunto para você nessa noite que me escuta: você tem crido na palavra de Deus? Você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem colocado a sua esperança na palavra de Deus? O seu coração, ele está confiando em quem? Em homens? No seu patrão?
na sua patroa? Ou você está colocando o coração em Deus e na sua palavra, que disse que nos sustentaria? Creia no milagre de Deus. O milagre, Deus faz milagre na vida daquele que possui fé e obediência. Por isso, querido, em nome de Jesus, fortaleça sua fé por meio da oração. Fortaleça sua fé por meio da leitura da palavra de Deus. Fortaleça sua fé pela meditação na palavra de Deus, pelos propósitos da palavra de Deus, e você verá se cumprir na sua vida o milagre. E você verá Deus suprir os milagres na sua vida, na tua família, para a glória de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Busque a Deus nessa noite, confiando na providência de Deus. Uma fé firme na providência especial de Deus é a solução para todos os problemas dessa vida. Confie na providência de Deus. Creia na providência de Deus. Não duvide do Deus que você serve, que quer experimentar milagre na vida. Talvez você se pergunte, pastor, Deus ainda faz milagres? Será que Deus faz milagres? Deus faz. É um milagre você estar vivo. É um milagre eu estar vivo. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Você crê nisso? Você acredita no Deus de milagres? Então, no nome de Jesus, eu quero convidá-lo mais uma vez a adorar o Senhor comigo. E depois nós vamos orar ao Deus de milagre. Nós vamos orar ao Deus de toda a providência. Que neste momento você possa adorá-lo, no Deus de milagre. Adora o Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Adora o Senhor. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Vamos orar. Ó Deus, Tu és o Deus de toda a providência, Pai. Tu és o Deus que é fiel, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando duvidamos, mesmo quando questionamos, mesmo quando nós, ó Pai amado, nós não acreditamos, ó Pai, o Senhor permanece fiel, Pai. Que o Senhor tenha de misericórdia de nós, que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor nos ajude a confiar, Pai. Que o Senhor nos ajude a confiar mais na Tua providência. Ó Pai, que o Senhor venha fazer milagres em nossas famílias.
que o Senhor venha fazer milagres em nossas casas, que o Senhor venha nos sustentar diariamente, que o Senhor venha atuar nas crises em nossas famílias e que o Senhor nos leve a obedecer a Tua palavra. Ó Santo Deus, guarda-nos, ó Pai, livra-nos da incredulidade, aumenta-nos a fé em Ti, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nessa semana, Pai, experimentamos mais do cuidado do Senhor, da providência do Senhor em nossas famílias e em nossas casas, ó Pai, em nome de Jesus que oramos e agradecemos, amém, amém. Receber a bênção do Senhor nessa noite, querida igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações, o conforto do Espírito Santo de Deus e seja com toda a igreja reunida em cada canto deste mundo, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe e te dê uma boa noite e uma boa semana em nome de Jesus. Adore, celebre. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Obrigado pela presença. Obrigado você que nos visitou nessa live. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Que Deus abençoe a tua família poderosamente. Em nome de Jesus. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça. Leva um abraço do pastor para você que veio nessa noite aqui. Obrigado, minha irmã Rosilene, Deus abençoe, minha querida irmã. Dona Ana, Deus abençoe a sua vida. Todos vocês que nos visitaram nessa live, vocês que nos conhecem, vocês que têm nos acompanhado, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E toda a igreja presbiteriana Filadélfia, Deus abençoe a vida de vocês.